Isso, seja cheio do Espírito Santo. As lições de número 8, 9 e 10, elas tratam do mesmo assunto, que é do Espírito Santo. Elas são muito parecidas, mas a primeira são princípios gerais em relação ao Espírito Santo. A segunda é mais falando sobre a parte de dons do Espírito. E a terceira é ensinando a como receber o Espírito Santo, ser cheio do fogo de Deus. Então, é isso que a gente vai falar hoje, rapidamente, né? Poucas pessoas, então eu vou ser breve. Mas, antes de tudo, como que o Espírito Santo ele atuava no Antigo Testamento? Deus ele sempre foi o mesmo. Na velha aliança, na nova aliança. A diferença é que a revelação do Senhor ela é progressiva. Então ela vai aumentando com o passar do tempo. Então a maneira que o Espírito Santo atuava antigamente, na época dos patriarcas, na época de Israel sendo gerado, na época dos reis, na época dos juízes antes disso, né? Na época dos profetas, é muito parecido com o que acontece hoje. Só que não tinha o conhecimento que nós temos hoje e principalmente não tinha o livre acesso que nós temos hoje. Antigamente a atuação do Espírito Santo era segmentada, só alguns tinham esse privilégio e eu creio que era escolhido segundo a misericórdia de Deus. Moisés ouviu diante de Deus o seguinte, ele falou o seguinte, Deus para ele: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Então, ele decidia soberanamente aqueles que ele queria usar, e com certeza não era só uma decisão, mas baseado na presciência dele, ele sabia homens valorosos, dispostos a ouvir a palavra dele, serem transformados e irem com coragem. E então a gente pode ver os dons na vida dos profetas. Você pode abrir o Velho Testamento aí e ler todos os profetas, todos eles eram extremamente cheios e usados pelo Espírito Santo. Tudo aquilo que eles falavam, viam, porque às vezes eles viam coisas, mas não falavam, só escreviam. Às vezes eles nem escreviam, viam e não escreviam. Por exemplo, até no Novo Testamento tem um exemplo claro disso, João, na ilha de Patmos, lá no final, acho que é no capítulo 21, agora eu não lembro de estar, ele viu algo que o anjo falou para ele. Eu acho muito interessante isso. Não escreva, ninguém pode saber. Eu fico numa curiosidade, o que será que ele viu? Então tinha coisas que era... Fala no microfone, irmão. Estou gravando. Tem que desmutar ali. Pode falar. Há quem diga que o Espírito Santo, como é que é mesmo? Perdi aqui você pergunta. De João, na ilha de Patmos? Sim. Que ele viu, eu me perdi aqui, sinceridade, me perdi. Estou com a cabeça muito ruim, sim. Sem problema. Mas então, o que eu estava falando é o seguinte: tinha visões que eram reveladas para cumprir um tempo, para chamar homens à responsabilidade, para proclamar juízo. Tinham visões que eram escritas para que isso fosse cumprido mais à frente. Me lembrei. É que há quem diga que aquilo que o anjo falou para ele não escrevesse, que aquilo é uma estratégia de guerra, que dentro do contexto que ele estava vendo, tudo, né, o Apocalipse é tudo isso mesmo. Dentro daquele contexto, havia ali o que não era para ser dito, que era uma estratégia de guerra, que não era para ser dito, porque não era para o diabo ter acesso, ficar sabendo. É uma interpretação boa. Só na época que seria revelado. A verdade é que a gente não sabe, é uma das hipóteses. Mas tem coisas, isso que para mim é empolgante, tem coisas que o Senhor vai revelar só a nós, mas ninguém, e não é para ninguém saber mesmo. Isso é empolgante demais. Olha que privilégio que nós temos, sermos amigos do Senhor a ponto de ouvir coisas que ninguém mais vai ouvir, e é para guardar para a gente. Outro exemplo disso foi quando Pedro, Tiago e João, eles estavam no Monte da Transfiguração e viram uma visão sinistra ali. Eles viram Moisés, Elias e Jesus. E Jesus falou para eles: não fala ainda nada não, só depois vocês podem falar. Então, tem situações que nós vamos viver com o Senhor que são à par,
são singulares, isso é lindo demais. Então, os profetas eles eram usados nos dons, nas profecias, no Velho Testamento. O Espírito Santo também atuava, além dos dons na vida dos profetas, através do ministério. Em Números 27, versículo 18, está escrito o seguinte: o Senhor respondeu: convoque Josué, filho de Nun, em quem está o Espírito, e coloque as mãos sobre ele. Então, esse aqui é o chamado de Josué ao ministério. O Senhor manda Moisés convocar esse homem, filho de Nun, chamado Josué, para o ministério, porque o Espírito estava nele. Então, além do Espírito Santo atuar nos dons no Antigo Testamento, ele atuava também no ministério. E por último, através de operações corriqueiras, que eram para ser realizadas por homens no dia a dia, só que o Espírito Santo atuava para que fosse feito da melhor maneira possível. Por exemplo, Êxodo 31, do 1 ao 5, vai falar de Bezalel, que o Espírito ungiu ele com habilidade para ser um ótimo artesão. Está escrito, Êxodo 31, do 1 ao 5. O Senhor disse a Moisés: veja, escolhi especificamente Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá. Enchi-o do Espírito de Deus e lhe dei grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos de todo tipo. Ele é um exímio artesão, perito no trabalho com ouro, prata e bronze. Tem aptidão para gravar e encravar pedras preciosas e entalhar madeira. É mestre em todo trabalho artístico. Então, essas três áreas de atuação, o Espírito Santo fazendo no Velho Testamento, conforme eu vou falar, ele faz até hoje. O primeiro é através dos dons, eu citei os profetas. O segundo é através do ministério, eu citei Josué, ele foi ungido para o ministério. E o terceiro lugar, para operações do Espírito, de maneira corriqueira, artística, operações no dia a dia para a glória de Deus, conforme Deus solicitava. Então, o Espírito Santo atuava dessas três maneiras no Antigo Testamento. E aí, como eu falei, era algo muito segmentado e específico a alguns homens. Era restrito. Mas haviam promessas de que um dia isso seria aberto a todos nós. Todos aqueles que, quem sabe, nunca poderiam ter acesso, nós os gentios, eram uma dessas impossibilidades. Porque nós não fazíamos parte de Israel, apenas os israelitas tinham acesso a esse nível de experiência com o Espírito Santo. Na verdade, não, porque a gente pode lembrar de, por exemplo, Balaão e Melquisedeque. Eram homens fora da tribo de Israel, mas são dois casos aí fora da curva. São dois homens que a Bíblia, eu sempre acho muito intrigante a história desses homens, porque a Bíblia não explica muito bem quem são eles, de onde eles vieram, mas eles eram chamados profetas do Senhor, sacerdotes do Senhor. Então, mas via de regra, somente o povo de Israel tinha acesso a Deus, tinha acesso ao Espírito Santo, e somente alguns do povo de Israel. Mas isso, com o sacrifício de Jesus, foi aberto ao público. Todos nós, gentios, povo de diferentes nações, tribos, línguas, agora podemos ter acesso ao agir do Espírito Santo em nossas vidas. Isso foi prometido na boca de vários profetas. A gente pode citar a mais famosa de todos, Joel 2, que é um versículo muito conhecido, que fala o seguinte, Joel 2, 28 e 29. Então, depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei meu Espírito sobre todo tipo de pessoa, olha só. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Naqueles dias derramarei meu Espírito até mesmo sobre servos e servas. Então, era uma das muito ricas promessas que nós temos a partir do sacrifício de Jesus. A possibilidade de termos o Espírito Santo em nossas vidas, aberto a todos. Ele fala aqui, eu acho interessante, seus filhos e suas filhas profetizarão e os velhos terão sonhos. Eu acho isso muito legal. Fala de sonhos e profecias, e fala que os velhos terão sonhos, né? Às vezes os velhos estão no final da vida, até os velhos terão sonhos, terão maneiras de ver o futuro, não é? Deus abre a porta para todos, de todos os tipos. Então eram promessas para todos. Outra coisa, a Bíblia era uma promessa também que haveria de ser cumprida por meio de Jesus Cristo. João Batista profetizou isso em Mateus 3,11, ele fala, eu batizo com água aqueles que se arrependem, depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele, está falando de Jesus, os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, é aberto a todos, é a primeira promessa que os antigos fizeram, os profetas fizeram, da antiga aliança fizeram. E João Batista, ele vai
dar uma revelação maior aqui, que haveria de ser por meio de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, ele batizaria com o Espírito Santo. Então, é por meio de Jesus Cristo. Você não vai conseguir isso através de homens. Simão, né? É Simão ou Simeão? Agora eu não lembro o nome do rapaz. Simão, ele tentou comprar. Ele tentou comprar o poder do Espírito Santo de Pedro. Ele chegou lá assim: quanto você quer para que eu tenha esse poder, para que eu coloque a mão sobre a cabeça das pessoas e elas recebam, elas sejam batizadas? E aí ele foi amaldiçoado. Então não é um homem que vai transferir algo para você, é o próprio Jesus, é a própria autoridade que tem no nome de Jesus Cristo. Através da imposição de mãos, pelo nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele pode te encher e você transbordar no poder do Espírito. Conforme eu falei na aula passada, todos nós já temos o Espírito Santo. Se você crê em Jesus, você já tem. Mas o poder do Espírito, que a gente vai ler aqui mais especificadamente, ele vem através de imposição de mãos e de oração no nome de Jesus. E a gente vai ver isso mais para frente aqui. Então, a promessa é para todos, a promessa é por meio de Jesus e aos que pedirem. Você tem que querer e tem que pedir. Em Lucas 11:13, Jesus vai falar: portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então, você tem que pedir. Essa comparação que Jesus faz aqui é excelente. Se nós que somos perversos, maus mesmo, a gente quer presentear os nossos filhos com o melhor dessa terra, que dirá o nosso Pai Celestial, que é inteiramente bom, não tolera a maldade, Abacuque fala que ele não pode nem enxergar a maldade, com bênçãos ele não nos deseja oferecer. Ainda mais o Espírito Santo, que é ele próprio habitando em nós, em poder, fazendo a vontade dele, para a glória dele, é tudo que ele quer. Mas nós temos que pedir, e pedir com fé, com vontade, convicção e verdade. Muitas pessoas não pedem, dizem que pedem, mas é sem convicção. Eu antes de ser batizado no Espírito Santo, eu achava que eu pedia, eu achava que eu queria, eu achava verdadeiramente. Mas eu fazia isso com medo, eu fazia isso sem convicção, sem crer de todo o coração, eu fazia isso com receio. Um receio até zeloso, que eu acho que muitos têm, que é: será que eu estou fazendo isso da minha cabeça? Eu até vinha aquela vontade de falar em línguas quando alguém estava orando sobre mim, só que eu falava: não, eu acho que isso é da minha cabeça, eu acho que eu estou querendo tanto, que eu estou querendo falar em línguas quando não é, na verdade. Então, às vezes a gente quer, mas não quer com convicção. Quando a gente se deixa guiar pelo Espírito, a gente é tomado pelo Espírito. Se a gente coloca travas, a gente está resistindo ao Espírito. Conforme eu falei na aula passada também, é possível resistir ao Espírito Santo. Os fariseus fizeram isso. Estevão falou isso, que eles resistiram ao Espírito Santo. Se não me engano, foi Estevão. Então, foi Estevão. Então, é necessário que a gente deixe o Espírito tomar o controle. Talvez nós sejamos mais, tímidos, não queremos que todo mundo veja, né? No meu caso, eu fui batizado em secreto. Eu estava orando, fazendo um devocional, adorando o Senhor, acho que eu tinha lido a Bíblia e estava adorando o Senhor, dizendo que Ele era santo, 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 e estava naquele momento maravilhoso de adoração ao Senhor, e eu sentia que eu tinha que fazer mais alguma coisa, tinha algo entalado dentro de mim, estava sozinho, né? Então soltei as travas, e aí comecei a falar em línguas, e a partir desse dia, graças a Deus, eu recebi esse privilégio de estar cheio do Espírito, do poder do Espírito na minha vida. E agora eu tenho esse dom, essa possibilidade de falar em línguas, de adorar o Senhor de maneira celestial, que minha mente não entende, mas o Espírito ele ora em mistérios e fala ao Senhor. Então é um privilégio, a gente tem que querer e pedir de verdade, com o coração. E o Senhor nos fará se nós tivermos sinceridade e convicção. Então ele fala, é uma promessa para todos, é uma promessa por meio de Jesus e aos que pedirem. E por último, é uma promessa para o ministério, porque sem isso Jesus impossibilitou os discípulos dele de irem adiante, de pregar o Evangelho. Em Atos capítulo 1, versículo 8, fala o seguinte: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, nos lugares mais distantes da terra. Então, antes de Jesus subir aos céus e enviar seus discípulos para o ministério que ele havia preparado, por 3 anos e meio, ele falou: quer saber, gente, vocês ainda não vão sair de Jerusalém, vocês têm que ficar aqui,
vocês permaneçam unânimes, juntos em oração, e virá o Espírito. E a partir do momento que vier o Espírito, aí vocês podem sair e começar o ministério. Então, se é o poder do Espírito, Jesus não liberou os discípulos a irem e avançar e fazer a obra que ele tinha pré-estabelecido desde o começo. Então, é necessário que a gente seja cheio. Como eu falei para os irmãos, é do interesse de Jesus que nós sejamos cheios. Porque Ele deseja nos enviar, Ele está nos preparando, nos santificando, para que a gente seja enviado, para que ganhe outras pessoas para Ele, para que a gente forme discípulos, ensine toda a verdade dEle, mas é necessário o poder do Espírito. Eu estava lendo outro dia, Marcos, estava lendo com a Esther, inclusive, eu achei uma passagem muito interessante, Marcos 3, 14 e 15, você abre aí, Esther, Marcos 3, 14 e 15. Que ele dá 3 características do que um apóstolo é, e o apóstolo tem. Às vezes a gente valoriza os 2 primeiros, mas o terceiro a gente esquece, não pode deixar de valorizar. Leia, Esther, por favor. Marcos 3, o 14 e o 15. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele, para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Isso. O que ele fala aí? Primeiro, ele selecionou esses para os seguirem, para anunciarem sua mensagem, e por último, ele lhe deu autoridade para expulsar demônios. Então, um apóstolo de Jesus, a palavra apóstolo significa um enviado, um mensageiro, um embaixador. Nós todos somos, nesse sentido, missionários, mensageiros do Senhor. É necessário que a gente, primeiro, seja seguidor dele. Obviamente, a gente tem que seguir o Senhor de verdade, individualmente, amar Ele, buscar Ele, compreender a palavra, ter uma vida de devocional e oração. Segundo, pregar a mensagem dEle, anunciar as verdades do Evangelho. E por último, Ele nos deu autoridade. Então, os 3 pilares de um discípulo de Jesus é o que a gente acabou de ler aí: ser seguidor, anunciador e receber a autoridade que Ele disponibilizou a nós. Essa autoridade do Espírito, como eu falei, é um privilégio e uma oportunidade que Ele nos dá a todos nós, aqueles que querem, pedem a Ele e buscam. Ele oferece. Não é só pastor. Todo mundo, não é só o pastor, não é só o líder, como era antigamente. Só os profetas, só o sumo sacerdote, só alguém do alto escalão tinha acesso a isso. Não, todos nós agora temos. Não só disso, também de expulsar demônios, né? Porque às vezes as pessoas... Não só disso, porque às vezes as pessoas acham que só o pastor tem autoridade para expulsar demônio, mas Jesus, ele chamou todos nós, né? Todos nós que somos apóstolos, também ele nos deu essa autoridade para expulsar demônio. Só a questão, a diferença é que às vezes o pastor está mais em Jesus do que a nós. Essa que é a diferença. E dá mais medo, né, para o inimigo. Porque às vezes a gente chega lá no inimigo e ele é mentiroso, né? Ele quer nos acusar. A gente não pode ceder essas coisas, né? Porque ele vai ficar falando um monte de coisa pra gente, mas Jesus, ele nos deu autoridade. Se a gente é apóstolo de Jesus, discípulo de Jesus, segue ele já nos deu a autoridade, independente do cargo que a gente esteja. Nós fomos eleitos sacerdotes, todos, né? Então, temos que sacerdotar. E Ele nos deu autoridade. Ele falou que os sinais acompanhariam aqueles que creem. Se nós dizemos crer no Senhor, então os sinais vão vir junto. A autoridade vai vir junto. A gente tem que tomar posse. É que às vezes a gente tem... Eu já vi essa história, eu não lembro dela em perfeição, mas é mais ou menos o seguinte. Na época de Charles Spurgeon, ele era um pregador da Inglaterra, ele vivia no século XVIII, algo assim. Ele foi visitar uma senhora que trabalhou muitos anos para uma pessoa muito rica. E aí, quando essa pessoa rica morreu, deu um pedaço de papel para ela. E a mulher gostou tanto daquele pedaço de papel, achou bonito, pensou que era uma carta, uma dedicatória, algo do tipo, que moldurou e colocou na casa dela. E ele foi pregar para essa mulher um dia, a casa dela toda humilde, pequenininha, né? Pobre mesmo. Aí ele chegou, estava pregando para ela. Quando ele viu esse quadro, perguntou: o que é isso? Ele falou assim: esse é um papel que eu ganhei de quando eu trabalhei na casa de uma moça que é muito rica, entendeu? Eu guardo de recordação porque eu gostava muito dela, ela gostava muito de mim. Aí ele perguntou para ela assim: a senhora sabe o que é isso aqui? Eu falei: não sei ler não.
Isso daqui é um testamento. Esse aqui está dizendo que ela deixou tudo para você. Ela passou... E ela não sabia. Ela passou anos com a possibilidade de herdar tudo, só que viveu como uma pobre, uma escrava, alguém que não tinha nada. Uma bastarda, Nós temos isso, nós somos filhos do rei, nós temos todo esse direito, essa autoridade que ele nos deu. A gente tem que tomar posse, usufruir daquilo. É isso que nós devemos fazer. Então, e foi cumprido. Essas promessas que eu anunciei foram cumpridas. Em Atos 2, a Bíblia vai descrever que na festa de Pentecostes, o Espírito desceu sobre todos aqueles que estavam na casa em oração, e eles foram cheios, e Pedro pregou, e 3.000 pessoas aceitaram a Jesus, e línguas repartidas como fogo sobre eles, e eles falaram em novas línguas, e foi maravilhoso, o poder desceu e eles foram cheios, foi cumprido, glória a Deus por isso. E em Atos, há 3 descrições do ser cheio pelo Espírito, ser batizado no Espírito. Dei 3 descrições mais detalhadas e 2 menções, que eu vou citar aqui para os irmãos rapidamente, né? A primeira é essa, de Atos 2, é uma descrição, narra como é que foi, e fala que eles foram batizados, e batizados eles falaram em línguas. A segunda que tem, cronologicamente na Bíblia, é em Atos 10, que fala de Cornélio, que Pedro foi lá pregar o Evangelho, enquanto ele estava anunciando, o Espírito veio sobre aqueles gentios e eles foram cheios e falaram em outras línguas. Está em Atos capítulo 10, depois os irmãos podem ler, a partir do versículo 44 ao 48. E a terceira descrição mais ampla está em Atos 19, essa eu gostaria de ler, do 2 ao 7, está escrito assim: ele lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não, responderam eles. Nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então que batismo vocês receberam? Perguntou ele. O batismo de João, responderam. Paulo disse: João batizava com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois, isto é, em Jesus. Assim que ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo lhes impôs as mãos e o Espírito Santo veio sobre eles e falaram em línguas e profetizaram. Eram ao todo uns 12 homens. Então, novamente, outra descrição mais ampla do batismo, e novamente, eles falaram em outras línguas. E há 2 situações de batismo, que é em Atos 8, do 14 ao 17, e Atos 9, do 17 ao 19, que vai falar de Saulo, e o outro aqui eu não anotei não, mas são apenas menções. Eu vou focar mais nessas descrições que mostram como aconteceu. Eu quero que os irmãos reparem que em todas as vezes que o Espírito desceu sobre um povo que estava reunido e com o coração aberto para receber a promessa que Jesus havia predito, eles foram cheios e... O que aconteceu nas 3 ocasiões? Falaram noutras línguas, falaram novas línguas. Então, eu creio firmemente que é uma evidência do quando nós somos cheios e batizados pelo Espírito Santo, é o falar em línguas. Porque na Bíblia, em Atos, toda vez que alguém foi cheio do Espírito, foi batizado no Espírito, falou em outra língua. Toda vez que é descrito detalhadamente, isso aconteceu. Então, para você saber que recebeu o poder do alto e agora pode fluir em algum dos 9 dons que está escrito em 1 Coríntios capítulo 12, que a gente vai citar aqui, a primeira etapa é ser cheio e falar em outras línguas. Porque o falar em línguas é algo à parte. Tem o falar variedades de línguas, que é um dom, mas o falar em línguas é algo de edificação pessoal. É algo que você faz para se conectar com Deus e se encher. Não é dom, é uma manifestação de que você está cheio do poder do Espírito Santo. Porque foi isso que aconteceu nesses 3 casos que eu narrei aqui para os irmãos. Então é algo que acontece, é uma evidência, é o falar em outras línguas. Então, o que a Bíblia fala sobre a atuação do Espírito Santo? Ela fala primeiro, do fruto do Espírito. É necessário que a gente fale sobre isso, porque algumas pessoas confundem. Tem o fruto do Espírito, que é um fruto só. Está lá em Gálatas 5, capítulo 5, versículo 22 e 23, se eu não me engano. Há um fruto do Espírito que são segmentados em 9, como se fossem 9 gominhos. Pensa numa mexerica, com 9 gominhos assim. Então há um só fruto com 9 gominhos, 9 virtudes de quem se relaciona com o Espírito Santo. É o fruto do Espírito.
E há 9 dons do Espírito, 9 separados, que estão em 1 Coríntios capítulo 12, que a gente vai ler. E há também 5 ministérios que o Espírito concede também, que está em Efésios capítulo 4, versículo 11. Eu vou ler rapidamente aqui para os irmãos, por exemplo, os 5 ministérios. Efésios 4, do 11. E todos eles têm o mesmo fim, edificar a igreja. Efésios 4:11, ele designou alguns para apóstolos, é o primeiro, outros para profetas, é o segundo, outros para evangelistas, é o terceiro, outros para pastores, é o quarto, e mestres, o quinto. São 5 ministérios na igreja. Aí vai explicar aqui por quê. Eles são responsáveis para preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, para uma igreja ser saudável, ser madura e se achegar à completa estatura de Cristo, é necessário que esses 5 ministérios estejam atuantes na igreja. São eles: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Então, se uma igreja tem muito crente imaturo, não desenvolve, não cresce, provavelmente é porque está faltando gente nessas áreas ministeriais. Às vezes tem igreja cheia de pastor, cheia de pessoas para cuidar, mas não tem ninguém para ensinar, não tem mestre. Às vezes tem igreja com apóstolo, plantador de igreja, alguém que vai, que é valente, que é um missionário de campo bem grande, mas não tem um pastor para cuidar desse povo que está gerando. Tem evangelista, eu vejo muito isso eu acho que é talvez o mais comum. Igrejas cheias de evangelistas, cheias de pessoas querendo pregar para todo mundo, mas ninguém para ensinar, nenhum mestre. Isso é o que eu mais vejo, inclusive. Muita gente querendo pregar, mas pouca gente querendo ensinar. E aí, esse aqui é um bom momento para você parar para se autoanalisar de qual parte desses 5 ministérios você faz. Uma vez eu ouvi um pregador falando, foi o Silas Malafaia, só que ele estava citando um pregador americano, que agora eu não vou lembrar quem era que ele estava citando. Mas ele disse o seguinte, que para você saber qual o seu chamado, você tem que fazer a seguinte pergunta a si mesmo: o que te traz raiva? O que se você pudesse, você mudaria nesse mundo? No meu caso, o que me traz raiva é a não verdade. Eu amo a verdade. E eu quero anunciar a verdade. Então, por isso, eu me encaixo dentro do mestre. Eu quero ensinar, eu quero falar a verdade. No seu caso, por exemplo, você tem raiva das pessoas sendo perecendo, não conhecendo a Jesus, provavelmente um evangelista. Então, isso é um bom norte, é um bom parâmetro para você saber qual dos 5 ministérios do Espírito, que o Espírito oferece, você faz parte. E Filipenses 2, capítulo 2, versículo... Filipenses capítulo 2, onde eu anotei isso, gente? Filipenses capítulo 2, agora não lembro o versículo, fala que Deus opera em nós o querer realizar. Então Ele não vai te pedir nada que antes Ele não tenha colocado dentro do seu coração. Tem gente que fala, eu tenho medo de Deus me enviar como missionário lá para a África. Mas se você não gosta nem de sair de casa, então com certeza Deus não te chamou para isso. Você não vai ser um apóstolo, você não vai ser um evangelista. Você vai ser um cuidador, você vai ser um profeta no máximo, um mestre. Deus vai te levar a algo que não seja sair para as nações, ganhar as pessoas, mas o Senhor vai te cobrar dentro daquilo que Ele te pediu. Se você tem um chamado para cuidar das pessoas, ser um pastor, veja, é diferente você ter um ministério de pastor e ser um pastor no sentido de ser líder de igreja. Por exemplo, eu creio que mulher não pode ser líder, não pode governar uma igreja. Mas uma mulher pode ter um ofício de pastora, no seguinte sentido: cuidar de outras pessoas, cuidar de ovelhas. Pode, tranquilamente. Então você pode fluir nos ministérios sem ser uma grande autoridade. Tem gente que fala, não posso ser mestre, eu não tenho oportunidade na igreja de ensinar, mas você pode ensinar pessoas no seu redor, no seu convívio. Você não precisa ser um grande líder, alguém muito elevado, para fluir em algum dos ministérios. Você começa por baixo. Uma hora, se Deus for da vontade do Senhor, Ele vai te levar. Então, são 5 ministérios e são 9 dons, que eu gostaria de ler com os irmãos aqui. Os 9 dons, separa-se em 3 subgrupos, que eu acredito que na próxima aula eu devo explicar eles melhor, que está escrito em 1 Coríntios 12,
do 4 ao 11. Você lê, irmã? 1 Coríntios 12, do 4 ao 11. Do 4 ao 11. Isso, do 4 ao 11. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Isso, amém. Então, o que Paulo vai escrever? Que o Espírito Santo, ele derrama cada um desses 9 dons, cada um conforme ele quer. O último versículo que ele fala aí. Então, o Senhor vai derramar conforme ele quiser, na vida de quem ele quiser, esses dons. E os dons são divididos em 3 subgrupos. Os teólogos dividem assim, pelo menos os continuistas, porque os cessacionistas não creem dessa maneira. São os dons de poder, que são fé, o dom da fé, o dom de curar e o dom de operação de milagres. São chamados dons de poder. Os dons de revelação, que é a palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. E os dons da fala, que é o falar em outras línguas, da variedade de línguas, interpretação e profetizar. Então, é dividido nesses 3 subgrupos e ele serve, conforme eu falei, com o propósito de edificar a igreja. Então, o Espírito Santo ele derrama conforme ele quiser e ele faz isso. Não vou falar nessa aula, explicar cada um desses dons nessa aula, vou deixar acho que para a próxima aula, tem poucas pessoas e também porque a próxima lição ela é bem curta. Então vai ser bom porque vai mesclar e ficar um pouco mais denso do que seria. Porque a próxima aula é ensinando como receber esse Espírito Santo, os dons do Espírito que eu anunciei agora. Mas havia uma coisa que eu gostaria de falar também, que faltou falar. Não, amém. Não vou voltar nisso aqui não. Amém, então. Os irmãos entenderam? Amém. Gostariam de comentar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Só comentar até que eu aqui, na vai fazer parte da nossa, eu nunca vi a manifestação de Deus a não ser línguas. A não ser línguas? Eu não vejo a manifestação dos dons de ciência, no caso. Aham. Deixa eu ver se eu lembro algum. Eu também não lembro, irmã. Também não lembro. A última vez que eu vi foi no encontro. A última vez que eu vi foi no encontro. Ciência sonho, visões. Então, eu não creio dessa maneira. Não acho que isso é dom de ciência, não. Mas os dons, de maneira geral, profecia e tal, a última vez que eu tive a oportunidade de ver isso foi no encontro. Às vezes, irmã, a gente cria um ambiente de tanta liturgia que impede a manifestação dos dons. É por isso que o Point eu tento fazer um culto mais de oração. Às vezes eu acho que falta oração na igreja. Entendeu? Eu acho que falta algo mais, a gente se reunir. Talvez nessa vigília aí, é minha expectativa, Deus faça algo sobrenatural. É a oração que eu faço. Eu penso, irmã, e é o que a Bíblia diz, que a gente tem que querer. A gente tem que pedir ao Pai, a gente tem que buscar isso. E a gente tem que ensinar os irmãos. Eu gostaria que aqui tivesse cheio de irmãos, para eles ouvirem o ensino sobre os dons, para que eles busquem isso com dedicação e zelo. Porque é que ele vai falar aí. Paulo vai falar no capítulo 12 que a gente deve buscar os dons, os melhores dons.
para edificar a igreja. Vamos orar e vamos estar dispostos a falar: Senhor, Jesus aqui, use-me no dom de curar, no dom de operação de milagres, no dom de profecia, variedade de língua, porque é algo que realmente falta nos cultos normalmente. Né? Faz falta, é necessário. Amém? Então vamos orar. Fica de pé. Só apertar aí. Tem que apertar. Tem que ficar clicado. Jesus, te agradecemos por essa palavra, Pai, te agradecemos pelo privilégio que temos recebido do Senhor, que é ter acesso às verdades, Pai, que para muitos estão escondidas, mas para nós são reveladas. Pai, nós não queremos ter apenas conhecimento, mas nós queremos ter experiência daquilo que nós lemos e cremos. Nos batiza, Pai, aqueles que não são batizados com poder, que eles venham ser batizados, que a Esther venha ser batizada com poder, Pai, que ela venha falar noutras línguas, que ela venha crer nisso verdadeiramente, Senhor. Pai, lhe peço, derrama-nos, Pai, os dons do Espírito, cada um desses dons que eu citei, para que a gente leu, para que a igreja seja edificada, Pai, para que o Teu nome venha ser glorificado nesse lugar, conforme eu te pedi, Pai, na oração inicial. Pai, clamamos a Ti, nós queremos os dons, Pai, eu quero os dons, eis aqui a minha vida, eis aqui a vida dos meus irmãos que estão orando comigo, se eles tiverem convicção e crerem, Pai, batiza-os, Pai, dê a eles novos dons, Pai, novas possibilidades, Pai, de edificar a Tua noiva, em nome de Jesus Cristo. Pai, derrama sobre nós, Pai, cada um desses dons, é o que pedimos, em nome de Jesus. Pai, e conduza os nossos irmãos a crerem e buscarem mais a Tua presença. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém.